A lição desta semana é introduzida com uma história comovedora de uma jovem de 17 anos que estava lutando com muitos problemas e que tirou a própria vida. Quem pode imaginar a aflição dos pais? O pastor foi à casa deles, sentou-se ao seu lado e por longo tempo não disse nada. Apenas mergulhou na dor deles. E então o pastor chorou até ficar sem lágrimas. Depois, sem dizer uma só palavra, levantou-se e foi embora. Algum tempo depois, o pai disse o quanto havia apreciado o que o pastor havia feito. Naquele momento, ele e sua esposa não precisavam de palavras, nem de promessas, nem de aconselhamento. Tudo o que precisavam naquela ocasião era de verdadeira compaixão. Ele disse, sua compaixão significou muito para nós. O foco da lição desta semana é reconhecer que nosso chamado é testemunhar por uma motivação maior, o sentimento de amor, simpatia e compaixão pelas pessoas. Estamos no esboço da lição da Escola Sabatina e o título da lição 8 é Jesus manifestava compaixão pelas pessoas. Na lição desta semana, nós aprenderemos dois aspectos relevantes da forma como Jesus mostrou simpatia. Em primeiro lugar, Deus compassivo e em segundo lugar, a simpatia e a compaixão verdadeiras. Vamos à primeira característica, um Deus compassivo. Contrário à ideia de muitos de que Deus é um ser distante de suas criaturas, indiferente com o que acontece em nosso mundo e severo com seus filhos, a Bíblia nos apresenta a um Deus profundamente interessado na humanidade. Deus ouve o clamor dos sofredores. Deus sente e se comove diante da aflição. Deus intervém para remediar as situações. Deus chora com os que choram. Em Mateus 8 e 9, veremos maneiras específicas pelas quais Jesus demonstrava compaixão e simpatia pelas pessoas. Em primeiro lugar, Mateus nos revela que Jesus leu nas entrelinhas o pedido do centurião e demonstrou compaixão. Eu irei curá-lo, diz a Bíblia. Em segundo lugar, Cristo olhou para o paralítico e disse para ele, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus é maravilhoso, gentil, bondoso e compassivo. Uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos chegou por trás de Jesus, tocou a borda de seu manto. Dirigindo-se a ela, Jesus afirmou, ânimo, filha, a sua fé a curou. No fim do capítulo 9, Mateus resumiu a maneira bela e a postura compassiva com a qual Jesus olhava para as pessoas. Disse, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Esse é o amor compassivo de Deus. A segunda parte de nossa lição fala sobre a simpatia e a compaixão verdadeiras. Tudo bem, pastor? Quero fazer uma pergunta. Há diferença entre compaixão e lástima? Compaixão vem da palavra latina compati, que significa sofrer com, sofrer junto a. Compaixão é a maneira com que participamos do sofrimento do outro. E lástima se relaciona com a palavra do latim vulgar blasfemar, que significa algo como observar a quem padece, olhar quem está sofrendo. É muito diferente. Hoje em dia, muitos, ao escutar uma notícia lamentável, reagem com expressão que triste e depois continuam com suas atividades como se nada tivesse acontecido. Isso não é simpatia. Isso pode ser até lástima. Só isso. Pastor, como Jesus demonstrava compaixão? A verdadeira compaixão significa consolar e ajudar de uma maneira tangível e prática, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus demonstrou simpatia diante da dor da viúva de Naim, lembra?
mas logo agiu compassivamente, tocando o caixão e ressuscitando o jovem. Jesus sentiu profunda dor e até chorou em frente à tumba de Lázaro, mas logo realizou o milagre da ressurreição. Jesus disse ao centurião romano: eu irei e eu curarei o teu servo. A verdadeira compaixão implica riscos. Todavia, a verdadeira compaixão implica um custo: deixar eu de lado. Algumas aplicações ao final desta lição. Em primeiro lugar, seja autêntico. Não finja. Em segundo lugar, demonstre compaixão de acordo com sua personalidade. Em terceiro lugar, a presença é muitas vezes mais importante que falar ou fazer alguma coisa. E em quarto lugar, permita que as pessoas sofram do seu próprio jeito. Tenha cuidado para não dizer: sei como você se sente, provavelmente você não sabe. As palavras bondosas pronunciadas com simplicidade e as pequenas atenções oferecidas com sinceridade têm o poder de abrir corações anhelantes de amor, dispersar as dúvidas e aflições e preparar a alma para o toque do Espírito Santo. No final desta lição, que é o que nós vamos fazer? Porque é muito bom ter ouvido e lido esta lição. Mas o que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, em oração, pergunte a si mesmo se há alguém com que você foi pouco amável e bondoso. Em segundo lugar, peça a Deus que o ajude a ter uma nova atitude, mostrando simpatia e amizade genuína. Em segundo lugar, procure alguém ou alguma pessoa em necessidade em sua comunidade e se aproxime dela para mostrar-lhe simpatia e ajude-la a poder, de maneira tangível e também clara, em sua casa, compartilhando alguns alimentos, talvez uma palavra de conforto ou um conselho, demonstrando interesse sincero de ajudar. Que Deus te ajude a pôr em prática durante esta semana, esta lição. Nós chegamos ao final de nosso esboço e nós queremos que você possa seguir crescendo na palavra de Deus. Lembra sempre, maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe. Por definição, simpatia significa compaixão ou sentir os sentimentos de outra pessoa. Isto está relacionado